Olá a todos os nossos amigos e amigas benfiquistas. Estamos aqui para mais um painel, para mais uma sessão. Eu sou o Luís Cassiano Neves, sou advogado, dedico-me exclusivamente a matérias de direito do desporto, sou sócio benfiquista e estou aqui para moderar um painel que é um autêntico painel de luxo relativamente ao tema dos agentes, sempre tópico, sempre relevante no que ao futebol e acho que ao mercado de transferências respeita, mas concretamente o papel dos agentes na mudança que se adivinha. Este painel acaba por vir numa altura absolutamente crucial, porque há uns tempos para cá que a regulamentação relativamente a intermediários / agentes, os antigos agentes, que o Luís já pode falar um bocadinho mais sobre isso, que voltarão a ser agentes, pelo que me é dito, está neste momento a ser todo ele reconsiderado, reformulado, e nós vamos hoje precisamente discutir um bocadinho sobre o que é que a FIFA pretende alterar. Vamos ouvir da parte do Roberto qual é que é a reação relativamente a estas mudanças propostas, como é que é a opinião relativamente a estas mudanças propostas, e portanto é um painel que eu considero ser de enorme relevância e enorme valia técnica. O Luís Vilas Boas Pires é o Head of Agents, antes Head of Intermediaries, hoje Head of Agents, é responsável pela implementação do novo marco regulatório relativamente aos agentes, uma pessoa que eu tenho o gosto de chamar amigo, que já conheço há uns anos, também um sócio benfiquista, que chegámos a trabalhar juntos noutras modalidades, e é um enorme gosto ter hoje o Luís aqui connosco, porque de facto é quem a nível da FIFA tem liderado este processo relativamente aos agentes, e muito obrigado por teres aceitado o nosso convite. O Roberto é um advogado, um insigne colega advogado que está baseado em Amsterdão, na Holanda. O Roberto, que eu conheço há já vários anos, se calhar já para 15, quase 20 anos, Roberto. Um homem ultra experiente em tudo o que diz respeito a direito do desporto, muito ligado também à parte da investigação académica, com um trabalho muito relevante feito na parte precisamente de investigação académica, portanto com enorme preponderância no desenvolvimento técnico desta especialidade, que em Portugal ainda não é propriamente especialidade, mas pelo menos deste tema, que é o direito do desporto, e atualmente é o General Counsel da European Football Agents Association. E, portanto, também ele, muito por dentro daquilo que têm sido as discussões recentes sobre as propostas de revisão dos regulamentos relativos a agentes. Dando já o pontapé de saída neste painel, eu vou endossar a bola, o esférico bem redondo para o Luís Vilas Boas Pires, fazendo já aqui um pedido que é, para nós todos que estamos deste lado, Luís, o que é que se adivinha em termos de alterações essenciais à regulamentação dos agentes que a FIFA pretende implementar? Luís, muito obrigado, antes de mais, pelo convite que me fizeste. É verdade, somos amigos há longa data, trabalhámos noutros desportos, também bastante interessantes. Também é um gosto de partilhar este painel com o Roberto. Conheço há menos tempo, mas andamos nesta luta nos últimos anos. Uma boa e construtiva discussão, digo eu. E é um prazer estar aqui neste painel do Benfica Bem Maior e como sócio do Benfica, obviamente, antes deste painel de luxo, eu queria ver uma exibição de luxo na quarta-feira, para ver se conseguimos entrar na Liga dos Campeões. Para introduzir o tema que falaste, Luís, efetivamente está muito em breve, assim esperamos, um novo regulamento da FIFA sobre agentes, serão os agentes de futebol. Julgamos que a referência a intermediários é bastante reduzida para descrever o trabalho importante de um agente de futebol no mercado de transferências, mas não só, ou seja, o trabalho e os serviços prestados por um agente, e o Roberto saberá melhor do que eu, não se cinjam ao mercado de transferências, mas é mais alargado. Mas efetivamente isso esta reforma tem sido discutida desde há 3 anos para cá, desde 2018 que a FIFA iniciou este processo de reforma. Não é os agentes de futebol é um tema de uma reforma bastante mais abrangente, que não tem sido
focada nos últimos, desde 2001. É certo que houve alterações no regulamento de transferências da FIFA, mas só agora, e com todos os stakeholders envolvidos, a FIFA efetivamente está a desenvolver e implementar bastante mudanças, nomeadamente com a clearinghouse para fazer o pagamento de mecanismos de solidariedade e direitos de formação, regular o sistema de cedências temporárias, regulamentámos também introduzimos um novo marco relatório para o futebol feminino, para os treinadores. Ou seja, isto tudo para dizer que os agentes é um tema, obviamente importante, mas de uma reforma bastante mais abrangente desta iniciativa promovida pela nova presidência da FIFA. E no que diz respeito aos agentes, e não é só a FIFA, mas resultante de uma análise, tanto interna da FIFA, mas também com outros stakeholders, e mesmo fora da FIFA, com relatórios da Comissão Europeia, do Conselho Europeu, foram identificados vários temas que são preocupantes e que necessitam da atenção não só da FIFA, mas de todos que são intervenientes neste mercado de transferências. E há vários temas que foram identificados que necessitam de solução. Eu vou só referir a alguns resultantes da introdução desde o Regulamento de Intermediários de 2015. E acho que isso é unânime, que efetivamente existe uma necessidade premente para fazer a introdução deste novo marco regulatório, mas os problemas que foram identificados foram, nomeadamente, um acréscimo de agentes no mercado, derivado à liberalização do mercado ocorrida em 2015. Resultado disso, há um decréscimo na qualidade do serviço, que esses agentes que poderão prestar aos seus clientes, nomeadamente jogadores e clubes e treinadores, e que no final do dia leva a outro problema, que é a falta de proteção dos jogadores nesse aspecto. Ou seja, esse aumento de liberalização do mercado evidentemente deu aso a um número elevado de intermediários, mas ao mesmo tempo teve este decréscimo que obriga a uma intervenção da FIFA e dos seus stakeholders para proteger os jogadores nesta relação tripartida, que efetivamente é a parte que necessita de mais proteção nesta relação contratual. Outros temas foram levados tidos em conta também, a questão de ser um mercado que neste precisamente está impulsionado mais pela especulação e não pela solidariedade. E há dados estatísticos nesse sentido, em que se vê, obviamente, que existe um acréscimo e um incremento muito grande relativamente ao pagamento de transferências, de montantes de transferências de jogadores, mas que, relativamente aos pagamentos sobre mecanismos de solidariedade e direitos de formação, basicamente que não têm crescido nos últimos 5 ou 6 anos. Comparado com os pagamentos de comissões à agente, efetivamente os números têm vindo a crescer. É certo que, obviamente, que os números relativamente à compensação por transferência também têm subido, mas em termos percentuais o valor é bastante mais elevado em termos de crescimento. Ou seja, para dar um exemplo, vamos a ver em que por cada $1 que é pago para mecanismo de solidariedade e mecanismos de formação, foram declarados $9,5 por comissões pagas a agentes, em termos de proporção. Em termos de valores globais, em 2019, 2020, obviamente é um ano particular por as razões que nós conhecemos, mas em 2019 temos à volta de $654 milhões pagos em comissões de agentes, enquanto mecanismos de solidariedade estamos a falar na ordem dos 75 milhões de dólares. O mercado também afetado por diversos conflitos de interesses. Existem situações em que a gente representa as três partes numa determinada transação, que é também algo
queremos corrigir com este novo regulamento. Isto são, em termos gerais, os problemas que foram identificados, não só pela FIFA, mas por os stakeholders, e eu julgo que os agentes, de certa medida, também concordam com alguns destes problemas que necessitam da atenção de todos. E que levaram efetivamente a promover esta reforma, em que o objetivo principal é efetivamente elevar os padrões profissionais e éticos da profissão de agentes, para proteger, obviamente, os jogadores que têm uma carreira curta, mas também para proteger a estabilidade contratual e solidariedade. Ou seja, o que é que a FIFA e os stakeholders pretendem é alinhar os objetivos atuais do sistema de transferências, que é a proteção da estabilidade contratual, proteger o jogador, a estabilidade das competições, com a profissão da ocupação, com a profissão de agentes, para alinhar esses dois objetivos que necessitam efetivamente de estarem alinhados, porque o agente faz parte é um elemento essencial do mercado de transferências e que necessita, obviamente, estar enquadrado neste marco regulatório que a FIFA pretende. Sem querer também estar a alongar e tirar lugar ao Roberto para criticar e bem as nossas medidas, eu vou só referir basicamente as 5 principais medidas, por assim dizer, da reforma da FIFA. A reintrodução do sistema de licenciamento obrigatório com um requisito de formação contínua, sendo o objetivo, como disse, elevar os padrões profissionais éticos da profissão de agente. Isto basicamente seria a primeira medida. Em termos práticos, é voltar a ter um exame que havia antes de 2015, com o acrescento de ter uma formação contínua, ou seja, a ideia é ter uma plataforma de e-learning em que os agentes poderão aceder a diversos conteúdos para cumprir com um certo número de créditos todos os anos. A segunda medida é efetivamente algo que acho que todos que atuam neste mercado já apregoam há muito tempo, e que existia antes de 2015, que é este sistema de resolução de litígios. Ou seja, isso já foi anunciado, não é novo, vai existir um Football Tribunal, e dentro do Football Tribunal vão existir 3, basicamente, câmaras: o DRC, normal, que costuma existir, o Play Status Chamber, e no final seria também a Agent Chamber, que vai basicamente dirimir litígios entre os agentes e os agentes de futebol e os seus clientes com dimensão internacional. Julgo que é uma medida que reúne consenso a todos os stakeholders envolvidos. Vamos ter também a terceira medida seria a proibição da representação múltipla numa mesma transação, com uma exceção, ou seja, que o agente poderá representar o jogador e o clube que contrata. Teremos, obviamente, a limitação sobre as comissões pagas a agentes e, por fim, as comissões a serem pagas através de uma câmara de compensação relativamente a comissões relativas a transferências internacionais, que é para melhorar e garantir uma melhor transparência financeira e permitir também um pagamento mais imediato das comissões aos seus agentes. Resumidamente, isto são os problemas que foram identificados, as medidas que a FIFA pretende implementar, juntamente com os seus stakeholders, porque isto não vem de forma unilateral da FIFA, que decide de forma unilateral, como disse, sem consultar os seus stakeholders, e daí, obviamente, este é um processo que dura há algum tempo. Obviamente que
no ano passado com a pandemia, outros objetivos e outras prioridades, mas julgo que em breve, assim esperamos este ano, aprovar o regulamento dos agentes de futebol. Muito obrigado, Luís, por esta completíssima exposição. Ainda antes de passar agora a palavra ao Roberto, fazia-te só um pedido de esclarecimento. Falaste aqui muito bem das 5 medidas propostas, as 5 medidas essenciais a propor pela FIFA. Eu fazia-te uma pergunta que não sei se podes responder. Tem-se falado muito que a limitação da Comissão, devido aos agentes, e depois dependendo se o agente representa o clube vendedor, o clube comprador e o jogador, ou só o jogador, mas tem-se falado numa comissão, num hard cap, portanto, uma comissão fixa máxima a impor pela FIFA, na ordem dos 3%. Isto continua a ser o que está em cima da mesa ou foi alvo de alguma alteração? Até agora foi o que foi aprovado, julgo, em finais de 2019. Dos 3% está a representar o jogador, 3% do salário está a representar o jogador, 3% para quem está a representar o clube comprador, 3% também do salário e 10% do clube que está a vender. Neste momento é o que nós, vemos que como parte da administração da FIFA, com quem nós temos que desenvolver este regulamento, temos que respeitar essas decisões tomadas pela Stakeholders Committee, mas evidentemente está tudo em aberto. Ou seja, nós recebemos propostas e vamos reunir, espero em breve, para discutir essas propostas sobre as comissões. Ou seja, neste momento é conforme tu dizes, Luís, 3% do salário, 6% se atuar em nome do jogador e do clube comprador, o vendedor 10% sobre o montante de transferências. Mas, como tudo na vida, está tudo aberto. Muito obrigado, Luís. Roberto, ainda antes e vou ouvir com bastante atenção, como aliás todo o nosso auditório, mas ainda antes de ouvir a tua opinião sobre aquilo que o Luís aqui nos trouxe como, não apenas as medidas, mas as motivações que estão subjacentes, portanto as conclusões que a FIFA retira daquilo que é a análise que faz dos comportamentos dos intermediários no mercado. Explica-nos um bocadinho, porque nem toda a gente domina estas dinâmicas relacionais entre a FIFA e os stakeholders, portanto, os agentes com interesses relevantes. Explica-nos aqui um bocadinho para o nosso auditório benfiquista compreender o que é que são estas discussões da FIFA com os stakeholders, o que é que são estes stakeholders e de que maneira é que a FIFA se relaciona com os agentes relevantes do mercado e depois, sim, oferece-nos um bocadinho a tua visão sobre o que o Luís aqui nos trouxe. Bom, obrigado, Luís. Muito obrigado também pelo convite. Prazer também estar aqui com o Luís Vilas Boas Pires. Já falamos há bastante tempo e acho que temos uma boa visão sobre o mercado. Infelizmente não sou sócio de Benfica, mas eu estava a me lembrar o que é que correu mal, mas eu lembro que isso foi uma situação administrativa já anos atrás, a tentar do estrangeiro fazer-me sócio, mas agora com os conhecimentos que eu tenho, as pessoas que conheço, acho que vai ser muito mais fácil, não é? Vamos corrigir isso. Tudo bem. Olha, a questão que tu estás-me a propor agora é logo a mais interessante do momento e também a questão que criou assim um bocado de ideias que a FIFA não estaria aberta para ouvir a voz dos agentes. Tivemos dificuldades em entrar em contato com a FIFA de uma forma de consulta que os agentes achavam uma forma própria e que devia ser para ouvir mesmo a voz dos agentes. Acho que a prova disso é que os agentes não fazem parte da Stakeholders Committee. Por outra parte, também entendo a situação da FIFA que vai ser difícil de analisar quem é que seria o porta-voz dos agentes mais óbvio para falar com a FIFA, porque estou a representar a EIFA, European Football Agents Associations. Temos 16 países que são membros da EIFA, portanto são associações de agentes nacionais. Isso não quer dizer que todos os membros da EIFA falam com as mesmas ideias. Isto também tem a ver com o facto que a regulamentação dos agentes em nível nacional tem muitas diferenças e assim é muito difícil também de
aproximar-se do problema de uma forma harmonizada, porque todos os países têm uma visão diferente. Isso também já cria situações que às vezes não é possível de falar com uma voz em harmonia. E além disso, também há outras organizações que têm outras ideias da EFA neste momento, e já é mais difícil para a FIFA identificar também o próprio porta-voz. Além disso, acho que a EFA já existe há bastante tempo e o Luís também sabe, né? A gente devíamos ter começado de outra forma, na minha opinião, de incluir a EFA nas conversas sobre este regulamento. Começamos bem, mas depois houve lá assim, uns pequenos problemas em relação aos tópicos dentro dos novos regulamentos, dos draft regulations neste momento, mas tenho sempre a esperança que isto poderia melhorar e esperamos que em breve podemos falar sobre os assuntos que são mesmo importantes para os agentes. Um deles, obviamente, aquilo que o Luís Vilas Boas acabou de explicar há bocado. Portanto, eu acho que no passado começamos muito bem, depois surgiram-se vários problemas, também por motivos de direito de concorrência europeia, que criaram uns poucos problemas, mas espero que isto vai mudar no futuro. Eu, na minha opinião, entendo que se existe um Stakeholders Committee na FIFA que não fala só sobre assuntos de agentes, para mim, sinceramente, também não seria necessário ter agentes num comitê que fala sobre direito de formação, por exemplo, ou que fala sobre futebol amador, vários temas não ligados diretamente aos agentes. Eu entendo que isso seria difícil, mas se calhar no futuro próximo também se poderia criar uma comissão, estou a olhar para o Luís agora neste momento, uma comissão especialmente dedicada aos assuntos dos agentes e incluir lá os agentes também. Mas vamos ver como é que isso se vai desenvolver, né, obviamente. Muito obrigado, Roberto. Roberto, sobre as questões que o Luís aqui, não sei se o Luís quer fazer algum comentário sobre este ponto preliminar. Não, acho que são temas, o Roberto disse, são bastante pertinentes, o facto de ter ou não representantes de agentes no Stakeholders Committee. Já conversámos sobre isto também no passado. Eu considero os fãs, os stakeholders também é importante, que também não está representado, mas também, infelizmente, treinadores também não, mas por falta de, um bocadinho como o Roberto está a dizer, de uma associação que represente os treinadores, mas dos agentes houve exatamente essa dificuldade, ou seja, de identificar quem seria a associação de agentes. Obviamente que a European Football Agents Association, não só pela tradição, mas também por estar há muito tempo a representar agentes e com muita experiência, seria o interlocutor mais, digamos, normal para Sim, entrar em contacto. Imagino, desculpe interromper, por exemplo, e aqui para também tornar a conversa um bocadinho mais democrática para quem não está tão dentro destas temáticas, por exemplo, a facilidade que a FIFA teve em encontrar como representante dos jogadores a FIFPro, que é quase que uma entidade mais unânime, com um histórico se calhar diferente daquele que existe a nível dos agentes. Digo eu, também não tenho nenhum conhecimento específico, mas parece-me que possa ser o contraponto em termos de facilidade de sentar à mesa e nesse Stakeholders Committee uma entidade com o peso histórico que tem, por exemplo, a FIFPro, não é? Não, sem dúvida. Ou seja, nos outros stakeholders temos a European Club Association, a ACA, a FIFPro, a World League Forum, ou seja, todos os stakeholders que representam de forma significativa. A European Football Agents Association, conforme e bem o Roberto disse, tem 16 membros que fazem parte da EFA, mas entretanto com outras associações da gente foram criadas, obviamente com outra representatividade, não só em termos geográficos, mas também em termos numéricos, de dimensão também de mercado, supostamente sobre aquilo. E realmente temos essa dificuldade de encontrar com diferentes interesses, porque isso é como tudo. Acaba por ser também uma questão
Claro, acaba por ser também uma questão que tem aqui uma relevância bastante técnica e, enfim, pode não ser um tema absolutamente perceptível para todos os que nos estão a ouvir hoje em termos da sua relevância. De qualquer forma, Roberto, eu julgo que não estarei a ser injusto se disser que, e na esteira daquilo que são as conclusões que o Luís aqui apresenta, existe, e esta não é a minha opinião, obviamente, enquanto profissional da área, enquanto advogado que se dedica a matérias de desporto, essa não é de toda a minha opinião. Mas vou fazer um bocadinho de advogado do diabo e traduzir aquela que é a voz popular. Primeiro, e o Luís apontou, há se calhar uma percepção generalizada, fácil, de que a maioria dos agentes está como que beliscado por um aparente conflito de interesses. Materializado em quê? Representam o jogador, mas são pagos pelos clubes. Representam os jogadores, mas acabam por ter mais relevância às relações comerciais que estabelecem com os clubes. Esse é um ponto que o Luís aqui trouxe. A questão do decréscimo da qualidade na prestação do serviço, em termos da falta de formação. A questão da especulação e, portanto, dos montantes que a generalidade das pessoas tem dificuldade em compreender os montantes remuneratórios que acabam por ser pagos por referência aos montantes que estão na base, portanto, entre salários e transferências. Depois também, e aqui o Luís não se referiu a isto, deve ser justo, mas nós tivemos a oportunidade de falar, por exemplo, sobre um estudo do CIES encomendado pela UEFA, que não foi publicado, mas que foi tornado, enfim, saíram notícias sobre esse estudo de 2018 e algumas das conclusões eram algumas evidências ou pistas para a eventual, eu diria que participação de alguns agentes em instâncias, incidências que não serão lícitas, nomeadamente a ver com branqueamento de capitais, pagamento de kickbacks, portanto, como pagamento para dentro dos clubes. Portanto, isto é uma visão, se calhar, demasiado fácil para aquele que é o agente, mas que acaba por, parece-me, estar bastante generalizada e associada aos agentes. Qual é que é a vossa posição sobre estas conclusões da FIFA que motivam depois estas medidas e estas 5 medidas em concreto, e sobre estas 5 medidas também, qual é que é a vossa posição? Ok. Primeiro, em geral, deixem-me dizer que a IFA também aplaudiu a introdução do novo regulamento. Acho que, no fundamento, também tem a ver com as mesmas motivações da FIFA, mas temos de tomar algumas situações em conta. O que criou muita dificuldade para os agentes foi a FIFA, em 2015, deixar a harmonia para trás. Quer dizer, todos os países, cada país tinha o seu próprio regulamento. E hoje estamos numa União Europeia e existe a livre circulação de serviços e os agentes estão a prestar serviços. São small and medium-sized enterprises, como eu digo sempre, e têm que ter o proveito também dessa livre circulação de serviços. A limitação desta livre circulação de serviços, a limitação foi enorme. Isso quer dizer que se tu tens que, como agente, tens que registrar em cada país e tens que chegar aos objetivos e aos critérios de todos os países para realmente poder te registrar e trabalhar naquele país, era uma limitação enorme. Essa livre circulação pode ser limitada baseada em certas justificações e eu acho que a gente estamos todos a trabalhar no direito de desporto e reconhecemos várias justificações, obviamente, proteção dos jogadores jovens, normalmente no mercado onde existe a circulação de muito dinheiro, muitos fundos de um lado para o outro, muita atenção da mídia, cria muita pressão nos jogadores, portanto, certa justificação para criar alguns critérios de qualidade nos agentes esportivos, ok, tudo bem, nos agentes de futebol, mas este registro em cada país criava mesmo muitos problemas. Portanto, só dessa parte já estamos muito contentes com a ideia da FIFA de introduzir um exame, um licenciamento central, uma licença internacional da FIFA que vai permitir trabalhar em todos os países. Acho que isso vai melhorar muito o mundo onde a gente estamos a viver agora no mundo de futebol. Portanto, isso é a ideia básica. Proteção dos jogadores é muito importante, obviamente.
a qualidade dos serviços, elevar essa qualidade de serviços também é muito importante, porque também com aquele registro desistimos da ideia dos exames e isso pelo menos já era uma escala mais alta para entrar no mercado e sumiu. Agora com a reintrodução acho que vai criar melhor qualidade de serviços. Mas além disso, acho que também temos que pensar na proteção dos agentes. E isso é diretamente também ligado às tuas questões, Luís, porque se a gente vamos ver os pagamentos aos agentes, o que chega na mídia, e eu tenho certeza que o Luís Vilas Boas também só pode estar de acordo, o que chega na mídia é só o que interessa ao consumidor e aos leitores dos vários jornais. E então Portugal é um país onde existem mais jornais de futebol do que jornais de notícias em geral. Eu sempre me admirei, vendo aqui as notícias em Portugal, do estrangeiro da Holanda, que abria com as notícias sobre o Benfica, o Porto e o Sporting, e depois é que havia as notícias da guerra no Iraque. Portanto, isso é uma situação bastante interessante. Mas o que chega na mídia são aqueles pagamentos extraordinários. E a EIFA não é só um clube super agent, a gente estamos mesmo com a visão de small and medium-sized enterprises, percebes? Isso também tem a ver com agentes que, situação concreta, se tu vais ganhar 3% do salário de um jogador da segunda liga em Portugal e queres entrar no mercado e sabes que isso são os pagamentos envolvidos para entrar na tua profissão, não vais ter fundos suficientes para poder entrar naquele mercado. E acho que isso diretamente cria também um problema com um dos objetivos da FIFA, ou quer dizer, dos stakeholders committees. Eu acho que também não devemos só dizer da FIFA, porque acho que a FIFA também faz parte dos stakeholders committee, que tem uma voz bastante importante na discussão. O que é o problema? Se tu não vais conseguir ganhar suficiente com aqueles 3% do salário de comissão baseado no salário do jogador da segunda liga, vais tentar de outra forma ganhar o teu dinheiro se tu queres alcançar o teu sonho para ser agente no futebol. Portanto, isso cria diretamente problemas também com qualidade, porque assim eu, como agente, posso estar inclinado a tentar a procurar outras maneiras de ganhar o meu dinheiro naquele mundo de futebol. Portanto, isso é uma coisa bastante importante, acho. Temos aí os 3% devido à ideia da proteção do jogador, mas também temos que pensar na proteção do agente, neste caso. E com a proteção do agente também se pode criar mais qualidade e assim uma melhor prestação de serviço dos agentes. Portanto, isso logo com os 3%. Eu acho que isso é um bocado difícil. Obviamente, aí estou contente de ouvir que estaria ainda em aberto para falar sobre este tema. E a gente nem pensamos bem nos 3%, mais em 6%, porque existe muitas situações de dupla representação e nos regulamentos que a gente vimos agora, os drafts, está 3% trabalhares para o jogador, mais 3%, acho que estou correto, não é, Luís? Se trabalhares por o jogador e pelo clube, e portanto fica em 6%. E já chega mais à média do mercado, acho, que se um agente trabalhar em forma de comissão. Depois dos pagamentos, podem falar no branqueamento do dinheiro, que surge agora à cabeça. Eu acho isso uma coisa que também tem a ver com a qualidade prestação de serviços e também a transparência da prestação de serviços. Na minha ideia, e é a ideia da EFA, a gente não vamos estar a pôr propaganda de trabalhar de uma forma que não é transparente. Se um agente trabalhar de forma transparente, quer dizer, olha, eu sou agente, estou-te a representar a ti como jogador, ou estou a representar o clube como intermediário numa transferência, vamos dizer. Eu sou advogado, somos todos advogados, a gente estamos habituados a enviar uma fatura ao nosso cliente e está lá marcado o serviço que a gente prestou. E na minha ideia, e estou convencido disso, na minha ideia, se isso for exatamente a mesma coisa no mundo de futebol, toda a gente pode ganhar aquilo que quer ganhar no mundo de futebol e ao mesmo tempo existe aquela transparência e já existe também menos risco para criar branqueamento de dinheiro. Eu também conheço a prática, obviamente. Eu sempre acho estranho um agente de um clube, ou um diretor desportivo, ou um dirigente de um clube, porque, olha, não temos que esquecer que não são só os agentes, também são os clubes, não é, que estão a agir às vezes com os montantes, e o problema é sempre criado pelas duas partes.
o meu vice-presidente da EIFA, o Giovanni Branchini, já há bastantes anos atrás, me disse: "There's no agent that goes to a club without knowing the club and offer monkey business." Ninguém vai chegar a um clube com a ideia: olha, eu vou fazer aqui qualquer coisa que não se deve fazer ou que não se pode fazer, se não conhece o clube. Tem que ser sempre takes two to tango nesse sentido, não é? Portanto, isso é a ideia que eu sempre meti na cabeça. Se um agente e um dirigente esportivo estão a falar sobre uma transferência do jogador, eu achei sempre estranho que não existe. Isso também é um dos problemas do mercado de transferência. Não existe um valor fixo de um jogador. Tu podes chegar a um clube e dizer assim: olha, eu acho que este jogador vale 10 milhões. Se o dirigente esportivo diz assim: mas eu acho que vai valer 7 milhões. A comissão vai ser 1 milhão. Não, no final vais ficar com 500 mil. Já existe aí, numa negociação, um potencial gap de 500 mil. E isso é muito perigoso, acho. E isso é uma realidade do mundo de futebol. Eu acho que se teria mais transparência nessas negociações e mais claridade também à prestação dos serviços dos agentes, e claramente, de forma prática, tu envias uma fatura, marca lá qual é que foi o serviço que prestaste. E acho que isso já pode criar menos problemas em termos de branqueamento. Que existe. Mas acho que isto não tem a ver só com os agentes, mais com o mundo do futebol e as transferências. Desculpe lá, estou a continuar a falar. Portanto, isso dessa parte. Conflitos de interesse. O que eu ouço também lá já há bastantes anos é que um agente tem vários... pode prestar vários serviços. Presta serviço aos jogadores, mas também ao clube. Isso também pode criar assim, situações que não são muito claras numa transferência, numas negociações. Mas aí também, se conseguires definir os serviços que estás a prestar, também vai ser claro quem é que vai pagar. E também já conhecemos agora situações fiscais nos vários países. Em Portugal não estou muito atento da situação atual. Sei que existiram uns problemas com pagamentos, agentes e tudo, mas não estou mesmo no tema. Sim, Roberto, muito semelhante aos problemas que tu conheces, esses problemas que estás a referir, nós tivemos recentemente alguns clubes e agentes que foram confrontados precisamente com pagamentos feitos por clube, mas por conta do jogador, acabam por ser considerados rendimento desse próprio jogador e, portanto, suscitou uma série de questões por parte da AT junto dos jogadores e dos seus representantes. Apenas esta nota. Exatamente. Portanto, olha, não é só a FIFA. Aliás, eu acho que a FIFA não é a maior instância que está a pôr pressão nos agentes de jogadores para ser mais claros e criar mais transparência nos serviços que são prestados. Eu acho que todos os... como é que se diz agora não sei o nome em português, as agências fiscais dos vários países, né? As autoridades tributárias, exatamente. Olha, eles é que estão atrás dos pagamentos, das transferências, comissões dos agentes. Porquê? Porque necessitam claridade. O jogador no final se vai receber... Não, melhor explicar desta forma. Se tu vais representar um jogador e vais dizer ao jogador: olha, eu vou-te formar a tua carreira, vou fazer um management todo, da A até Z, e não vais ter problema nenhum, e vais ser um grande jogador, olha, e não precisas de pagar nada, mas eu vou fazer tudo para ti. Eu acho que isso não é a realidade, não é? Acho que precisa de mais realidade nessa situação. Eu, por acaso, pegando nisto que estás agora a dizer, e vou deixar aqui um comentário e depois qualquer um dos dois pode comentar no sentido que achar, que entender mais adequado. Eu acho que há uma questão muito interessante. Quem está no mercado e conhece intimamente este mercado sabe que, grosso modo, os agentes se calhar dividem-se em dois tipos. Aqueles que de facto representam e gerem carreiras de jogadores e, portanto, são aqueles que acompanham o jogador no seu dia-a-dia, que lhe dão um suporte que vai muito para além da mera colocação e negociação de um contrato de trabalho desportivo. E, portanto, ajudam-nos com as suas questões pessoais, a sua integração nos novos países, arranjam-lhes quem lhes faça algum advisory, algum aconselhamento em termos de investimentos, enfim, uma panóplia de serviços que, de facto, são a gestão da carreira e quase da sua vida enquanto esportista profissional. E depois existe uma segunda categoria, que são agentes que aparecem pontualmente na vida do jogador, porque, de facto, conseguem
através do conhecimento que têm dos clubes compradores, dos clubes que procuram os jogadores no mercado, através desse conhecimento que têm, conseguem oferecer ao jogador propostas concretas e pontuais de trabalho e recebem a sua comissão.